Ok, gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre as ondas sonoras e suas características. Lembrando que nós estamos aqui fazendo uma revisão, por isso eu estou passando bem rapidinho. Gente, primeiro, lembrar para vocês, antes de falar daquelas relações que eu coloquei aqui, que a onda sonora ela é um tipo de onda específico que tem as seguintes características. Ela é uma onda mecânica, né? Ela precisa de um meio para se propagar. Ela é uma onda longitudinal que vibra na mesma direção da sua propagação, através, né, da vibração do ar. E ela é uma onda tridimensional, que vai para todas as direções. Ela se propaga em todas as direções. Essas características das ondas, né? A onda sonora ela também tem velocidade específica em cada meio. Cada tipo de meio ela vai ter um tipo de velocidade. No ar, a velocidade do som é 340 metros por segundo, mas essa velocidade varia quando ela vai de um meio para o outro. Então, se ela se propaga em um metal, é diferente. Se ela se propaga em um líquido, é diferente. Tá? Depois vocês deem uma olhada nessa parte que está no material anterior. Mas aqui eu quero frisar especialmente as qualidades fisiológicas do som, que são 3. A primeira delas é a intensidade sonora, que está relacionada com a amplitude da onda sonora. Lembra que a amplitude é aquela distância que vai do meio da onda até o seu ponto mais alto ou o contrário, né? Quanto maior for a amplitude do som, maior vai ser a sua intensidade. A amplitude, quanto maior for a amplitude da onda, maior a intensidade sonora. E a intensidade sonora, que no nosso dia a dia nós conhecemos como volume. A intensidade sonora, então, representa o volume que a gente, por exemplo, modifica no nosso som, na nossa TV. Quando a gente aumenta o volume, nós estamos aumentando a amplitude da onda do som, tá? A gente mede essa intensidade sonora por meio de uma unidade chamada Bell, mas a gente utiliza mais um seu submúltiplo, que é o decibel. Existe uma relação, né, entre algumas intensidades sonoras, né? O nosso ouvido, por exemplo, ele tem um limiar da audição a partir de 0 decibéis e a gente consegue ouvir em determinada valores de intensidade, o mínimo que a gente consegue ouvir os 10, né? E aí chega num ponto que é os 120 decibéis para frente, né? Acima de 120 nós entramos no que se considera limiar da dor, que são situações em que nós somos expostos a um nível de intensidade sonora que é muito elevado para a nossa condição, e isso pode causar alguns sintomas, como desde intolerância, tontura, otalgia, zumbido e assim vai, né? Até a perda auditiva, que seria o caso mais grave. Mas, de maneira geral, sempre a intensidade está relacionada à grandeza fundamental da onda, amplitude, né? E isso representa o volume. A próxima qualidade do som é a altura, e a altura está relacionada com a frequência da onda. Quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. E quanto mais baixa é essa frequência, mais grave é o som. Então, a definição de altura é por ser grave ou agudo, tá? A frequência é medida em hertz. E quando a gente estava falando ali atrás, né, no vídeo anterior, de determinar um harmônico, nós estamos determinando aí a frequência de um som, né? Numa corda especificamente. Então, existem formas que o som vai ser produzido de maneira aguda e outros de forma grave. Lembrando que o som grave vai ter um comprimento de onda, né, maior do que o som agudo. A diferença entre a voz masculina e feminina é representada pela altura do som. Então, quando a gente fala que um som é alto, nós não estamos falando aqui de volume, e sim de frequência. Então, quando um som é alto, significa que ele é um som agudo. E, ao mesmo tempo, quando o som é baixo, nós estamos falando aqui de um som que é grave, que tem baixa frequência, tá?
Todas as notas musicais são caracterizadas pela frequência que elas têm, ou seja, pela altura. E a última qualidade fisiológica do som que nós vamos ver é o timbre. O timbre é uma característica que permite que nós distinguamos, para a gente distinguir dois sons que tenham a mesma altura e intensidade. Ou seja, eu tenho dois sons que são agudos e que têm uma intensidade igual. Como que eu vou descobrir que som, que instrumento é esse? Né? Que corpo que está emitindo esse som? Que fonte é essa que está emitindo esse som? Ou eu vou achar que tudo é igual? Não, a gente distingue, por exemplo, o violão da flauta, mesmo eles emitindo o mesmo som. Nós distinguimos o violão da guitarra, o violino do baixo, e assim vai, né? Então, todos os instrumentos, eles produzem um formato de onda, não só instrumento, né? Mas toda fonte de som, ele produz um formato de onda específico. E esse formato diferente de cada onda, mesmo ela possuindo tanto mesma amplitude, né, que representa aí a intensidade sonora, quanto mesma altura, que representa tipo a formação de comprimentos de onda, iguais, o formato ser diferente permite com que esses sons sejam distinguidos. E isso é uma característica muito importante. Inclusive as vozes, né, a voz, cada pessoa tem um timbre específico e por isso a gente consegue distinguir a voz de uma pessoa da outra também, tá? Então é uma característica bem importante. Então, resumindo aí, as características do som são altura, intensidade e timbre, né? Cada um aí com suas características. Então, nós terminamos nossa revisão. Eu quero deixar aqui as orientações de estudos para vocês. Por favor, estudem os conteúdos indicados para avaliação, né? Que são desde a aula 33 até a aula 44, 45. Estudem no livro, né? Estudem também os slides que eu passei durante todo o trimestre, que estão lá nas seções de material, lá no Google Sala de Aula, aqui no Google Sala de Aula. Façam também, e especialmente façam, né, a atividade de revisão em PDF que eu estou postando lá no item de orientações de estudo do Google Sala de Aula, porque vocês sabem que a minha revisão é importante para vocês fazerem as provas, então façam elas, vejam se vocês estão conseguindo fazer, que vocês vão ter um nível aí de referência em relação ao conteúdo. E, por favor, não esqueçam de enviar essa resolução por meio do anexo lá na própria Google Sala de Aula, tá? Então é isso. Obrigada e até a próxima aula.